Fala galera, hoje é dia de Os Livros da Magia. É uma história do selo Vértigo da DC, escrita por Neil Gaiman e desenhada por John Bolton, Scott Hampton, Charles Vess e Paul Johnson entre 1990 e 1991. Tim Hunter é um garoto aparentemente normal, mas na verdade ele tem algo de diferente, que nem ele sabe ainda. Ele é potencialmente o mago mais poderoso dessa era. E mesmo que Tim não acredite na magia, com certeza a magia acredita nele. Os Livros da Magia é um quadrinho lançado pelo selo Vértigo, e por essa ligação tem vários personagens do núcleo místico da DC aqui. Por isso, eu já fiz um vídeo listando os 12 maiores manipuladores de magia da editora. Eu acho que é interessante que você assista esse vídeo primeiro para conhecer um pouco mais esses personagens que surgem por aqui, que talvez você ainda não conheça. Então o link pro vídeo tá aqui na descrição, mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com 4 seres ligados à magia, discutindo sobre o futuro de uma criança. Um garoto de 12 anos que andava de skate pelas ruas de Londres tranquilamente, sem saber que ele é potencialmente o mago mais poderoso dessa era. O seu nome é Timothy Hunter. Os 4 místicos eram o Vingador Fantasma, que se preocupa com a direção que o garoto seguiria ao despertar o seu grande potencial, pro lado do bem ou do mal. O Doutor Oculto também se preocupava em canalizar o aprendizado do garoto pro lado místico. Mr. Io, na verdade, sabendo do potencial da criança, sugere que eles o matem antes que o seu poder caia nas mãos erradas. E por último, John Constantine, que estava ali, mas que na verdade não queria nem ter sido envolvido nesse assunto para começo de conversa. Os 4 se denominam como a Brigada dos Encapotados. Andando tranquilamente com seu skate, Tim é abordado por Mysterio, perguntando se o garoto acreditava na magia. Claro que isso assusta Tim, que corre dali, mas ele dá de cara com o Doutor Oculto e com o Vingador Fantasma, 2 homens estranhos de chapéu e sobretudo. Até que, no meio da correria, John Constantine segura Tim e diz que gostou do seu skate. Um pouco menos assustado, com o que aparentemente era o mais normal dos 4, Constantine diz que tá tudo bem e apresenta os seus companheiros com os seus codinomes como Doutor Oculto e Mr. Io, dizendo que não pode lhes dizer o seu nome de verdade porque a primeira regra da magia é que nomes têm poder, mesmo que John Constantine não siga muito bem essa regra. Mais tranquilo agora então, o Vingador Fantasma pode explicar pro garoto o que tá acontecendo. Primeiro ele pergunta de novo se Tim acredita em magia. Mas ele diz que não muito. Magia é só truque, tipo mágica. Então, para mostrar que ele estava errado, o Doutor Oculto pega o ioiô que Tim carregava no bolso e o transforma numa coruja. O que Tim acredita ser um truque legal, mas na verdade aquilo era magia. Com isso, o Vingador Fantasma oferece um passeio pelo tempo para que Tim veja a magia com seus próprios olhos. E curioso e impressionado com o que aconteceu com o seu ioiô, Tim aceita o passeio. Passando por um enorme portal, Tim, levando a sua coruja ioiô no seu ombro, é levado ao passado, mais precisamente ao início de tudo. Eles estão ali como espectadores, levados pela magia, onde Tim pode ver estrelas se formando, planetas nascendo, uma guerra nos céus onde um anjo se rebelou e foi jogado do paraíso. Esse era Lucifer Morningstar. Tim vê inclusive outros anjos reunidos, os arcanjos pairando sobre o firmamento. Na Terra, Tim vê os primeiros humanos surgindo, evoluindo e há 50 mil anos atrás, sociedades caindo como a Atlântida. Mas Atlântida não seria a única a cair na história da humanidade. Existiram outras sociedades e culturas extintas como no Egito e no Japão. E em todas elas a magia era vista de formas diferentes, porque a magia estava em toda parte.
O fogo para os Neandertais, visões de fantasmas ou a caça às bruxas, tudo isso era visto como magia. E num desses lugares que eles passam, Tim conhece um dos maiores magos das eras passadas. Ele conhece um ainda jovem Merlin. Merlin é tão poderoso que vê aqueles dois seres caminhando pelo tempo e conversa com eles. Merlin foi o mago mais poderoso da sua era, o mais habilidoso manipulador de magia que existiu. Ele era tão poderoso que, inclusive ainda jovem, já sabia o que iria acontecer no seu futuro, mas mesmo assim ele precisava segui-lo. Impressionado em ver como Merlin era poderoso, Tim e o Vingador Fantasma continuam a sua jornada. Mas o fantasma explica que poderoso não é a palavra certa quando o assunto é magia. Habilidade, conhecimento e manipulação é o que definia um mago poderoso ou não. Isso deixava Tim fascinado e cada vez mais ele queria saber mais sobre o assunto. Mas ele vê como as pessoas matam o que temem. Por isso houve a caça às bruxas. Por isso muitos magos viveram escondidos por séculos. Além de que a queda de Atlântida já fez muito da magia no mundo se perder no fundo das águas. E com o crescimento da ciência, houve cada vez mais a queda da magia. Porque a ciência é algo que acontece no universo que se pode explicar. Então é mais fácil de entender. A magia é o oposto, é algo inexplicável, então ela foi sendo deixada de lado cada vez mais. Mesmo assim, existiram ótimos magos no correr da história como Kent Nelson, o hospedeiro do Senhor Destino. Houve também, por exemplo, o grande Giovanni Zatara, que fazia apresentações de mágica, mas que eram um disfarce para sua real magia. Assim, o Vingador Fantasma e Tim voltam ao lugar e tempo de onde saíram, ao encontro do resto da Brigada dos Encapotados, onde Tim diz que gostou do passeio, mesmo que ele tenha vomitado no caminho, mas ele estava pronto para continuar. Só que agora o passeio era no presente, e o seu guia seria John Constantine. John leva o garoto, e de repente eles estão num avião indo para Nova York. E Tim nem entende como eles chegaram ali, mas isso era magia. Enquanto John sai um pouco para ir no banheiro, um homem no assento do lado diz para que Tim tenha cuidado. Tem gente perigosa procurando por ele. Só que assim que John volta, o homem age de outra forma, como se ele tivesse sido possuído por um espírito por um momento. Sem entender bem o que aconteceu, Tim e John se preparam para desembarcar e num piscar de olhos eles já estavam nas ruas dentro de um táxi em Nova York. Mais uma vez, era magia. John leva Tim até uma velha amiga, que não é tão amigável com ele assim, a Madame Xanadu, uma cartomante que apesar do desafeto com Constantine, vai ler as cartas pro garoto. A primeira é o Eremita, que indica de onde ele vem e por onde ele passou, indicando o passeio com o Vingador Fantasma. A segunda carta é a Roda da Fortuna, indicando aventuras no seu caminho, o seu passeio atual com John Constantine. A terceira é a Imperatriz, mostrando que ele vai encontrar uma mulher muito poderosa e talvez perigosa. E a última é a Justiça, que indica que uma decisão vai precisar ser tomada. Assim, Madame Xanadu deseja boa sorte ao garoto, mas antes que eles saiam, ela diz que tem algo ali para ele. E, de um enfeite em formato de coruja, ela invoca a companheira de Tim, a sua coruja Ioiô. Constantine levou Tim até ela para que o garoto veja como é um dos aspectos da magia. E próximo dali, ele o leva para conhecer outro aspecto com outra pessoa. Jim Corrigan, o hospedeiro do espírito da vingança, o Espectro. Inclusive o Espectro surge nesse momento quando um atirador do lado de fora estava pronto para atacar Tim Hunter. E o espírito acaba com ele. O atirador era o taxista que os levou até ali. E antes de ir, o Espectro diz que forças obscuras estão tentando matar Tim Hunter. Acontece que existe luz e escuridão, e se Tim se manter na luz, as trevas vão caçá-lo por isso. E dado o recado, o Espectro se vai.
Tim e John então partem pelas ruas e o garoto começa a ficar um pouco assustado com tudo isso. Ele diz que é tudo uma loucura. Ele nem acredita que estavam em Londres no momento e agora estão andando em Nova York sem passaporte, sem nada. Ele nem sabe ainda se acredita nisso tudo de magia. E nesse momento, o maior dos magos surge na sua frente, o Senhor Destino. O Senhor Destino conta para Tim como existe o balanceamento, como ele é um agente dos Lordes da Ordem, porque os Lordes do Caos vivem numa rivalidade eterna. Então a verdadeira magia é impor a ordem ao caos, e todo o resto era magia sombria. Com isso, o Senhor Destino se vai e agora Tim deveria ser protegido e levado até um local seguro. Constantine então o leva para Washington, viajando por avião num piscar de olhos mais uma vez, e de novo alguém do lado conversa com Tim como se tivesse possuído. Esse era na verdade Boston Brand, o desafiador, um espírito que incorpora em pessoas vivas para poder se comunicar. E ele tá ali mais uma vez para dizer a Tim que tome cuidado na sua jornada. Grupos de magos das trevas queriam matá-lo. Enquanto andam pelas ruas, Tim é atacado, mas é salvo pela coruja Yoyo e por um mendigo incorporado por magia. Então Constantine tenta encontrar um abrigo pro garoto e vai até a mansão do Barão Winter, que fica próximo dali. Mas o barão fica com receio de aceitá-los, porque ele estava com visita. Jason Blood, o hospedeiro do demônio Etrigan. E Jason aproveita para dar uma dica para Tim sobre a magia. Magia era só glamour, era beleza e poder que levava até um fosso chamado Inferno. E Tim não iria gostar do inferno. O Barão Winters é um pouco mais rude com eles e diz que não sabe nada sobre magia. Então Tim e Constantine vão embora, dirigindo um carro que surge sem explicação. E Tim na verdade sabe como. Com magia. No caminho, forças das trevas tentam pará-los, mas John consegue despistar qualquer um, pegando carona com o investigador paranormal Dr. 13, que diz que magia não existe. Em 15 anos trabalhando nisso, ele já viu de tudo e sempre eram mentiras ou fraudes ou coincidências. A magia não existia. Então Constantine diz que ele tá certo, a magia não existe pra ele. Para que você consiga essa ligação, você precisa acreditar na magia, porque ela acredita em você. Constantine e Tim vão agora até a casa de outra amiga de John, e em vez do ódio como a Madame Xanadu recebeu, essa o recebe com muito carinho. Essa é Zatanna Zatara. Constantine apresenta Tim para Zatanna, e ele diz que precisava manter o garoto seguro. Claro que, por Zatanna, não tem problema nenhum, mas tinha acabado de chegar uma carta ali pro próprio Constantine. E ao ler o bilhete, ele diz que precisa sair e deixar o garoto com ela. Ele está sendo convocado na Índia, onde os magos estão lutando contra as trevas e precisavam dele. Assim, Tim fica aos cuidados de Zatanna, que lhe oferece um bom café da manhã. Tim tenta ligar pro seu pai para não deixá-lo preocupado, mas a magia já tinha dado um jeito nisso. E naquele dia, Zatanna leva o garoto para dar uma volta pela cidade. E ela o leva para uma festa de Halloween. Zatanna leva Tim para um tipo de bar que serve como zona segura. Um local de trégua para todo tipo de ser místico, incluindo feiticeiros e demônios. Mas acontece que existia um preço alto pela cabeça de Tim Hunter, colocado pela Irmandade da Chama Fria, e isso era mais forte que qualquer local seguro. Nesse momento, Zatanna e Tim ficam encurralados quando todos se voltam contra eles, mas nesse instante aparece John Constantine, ordenando que ninguém chegue perto do garoto. E todos ali conhecem a reputação de John. Então ninguém vai querer mexer com alguém sob os seus cuidados. Assim, eles saem, e John agradece os cuidados que Zatanna teve com Tim, mas estava na hora de ir embora. Inclusive o seu chamado para a Índia foi só uma distração, e ele conta que não tinha habilidades para acabar com todos naquele bar, mas ele tem astúcia, e isso é algo que poucos místicos estão preparados para combater.
John e Tim então se despedem de Zatanna e partem mais uma vez num piscar de olhos por um avião, onde inclusive, antes de embarcar, Boston Brand aparece mais uma vez dizendo para Tim que ouviu que agora estava tudo bem. Era hora de voltar para a Inglaterra, hora de continuar o passeio, porque o Doutor Oculto vai levar Tim agora para o Reino das Fadas. O Doutor Oculto leva Tim por um caminho no meio de uma floresta, onde eles deveriam esperar até o crepúsculo. Porque esse é o momento de entrar no Reino das Fadas, chamado também de a Terra do Crepúsculo de Verão. Mas antes de entrar ali, Tim deve saber de algumas regras, para poder entrar e sair sem problemas. Ele não pode desviar do caminho ou ficaria perdido para sempre. Ele não pode pedir favores a ninguém e não pode aceitar presentes de ninguém. Com isso entendido então, eles atravessam por uma simples cerca e num piscar de olhos, Tim estava no Reino das Fadas, com o Doutor Oculto inclusive assumindo seu alter ego feminino, que Tim, ao ver flores, a nomeia como Rose. Juntos, eles andam um pouco e chegam até o mercado central de Faerie, um centro para muitos reinos mágicos que existem em paralelo com a Terra. O problema é que, andando por ali, enquanto um mercador oferece a Tim todos os seus desejos, um duende tenta enganá-los e coloca um bracelete no bolso do garoto. A ideia era chamá-lo de ladrão, para que assim Tim ficasse às ordens daquele duende. Mas a coruja Ioiô ataca o duende e salva Tim Hunter. Então, com a confusão, surge o Resplendor, que tem um papel maior no universo, como visto em Sandman Prelúdio. Mas um desses papéis é ser uma espécie de diretor desse centro mágico. Ele aparece ali e, como castigo ao duende, o Resplendor apaga sua boca e leva Tim, Rose e Ioiô até a cabana da criatura, onde cada um poderia escolher um item dali como pagamento pela perturbação. Assim, aleatoriamente, Rose escolhe um espelho, Ioiô pega um tipo de corrente e Tim escolhe um ovo. E agora sim, os três podem seguir o seu caminho. Atravessando rios de sangue e longas trilhas, eles seguem o caminho ao grande castelo de Faerie. Mas antes de chegar, um gigante interrompe uma passagem e faz uma charada, perguntando o que tem tudo, mas não pode ficar com nada. E colocando a mão no bolso, o agora transformado mais uma vez em Doutor Oculto, vê o item que escolheu na casa do duende e responde: um espelho. Assim, o gigante os deixa continuar. Eles atravessam por cavernas onde encontram Thomas o Rimador, um poeta e bardo que viveu no século 30 na Escócia, mas quando entrou no Reino das Fadas dormiu com a Rainha Encantada e agora passa a vida confinado ali cantando para reis adormecidos para sempre, como o Rei Arthur. O problema acontece quando Tim, Ioiô e Doutor Oculto tentam sair dessas cavernas e o caminho leva por uma escuridão até um tipo de floresta. E quando a luz ilumina outra vez, Tim e Ioiô não encontram mais o Doutor. E caminhando mais um pouco, eles veem uma figura que os atrai e Tim sai da trilha. Essa figura era a bruxa Baba Yaga. Baba Yaga vive numa casa com patas de galinha que se move a todo momento, e ela devora carne de crianças. Por isso, Baba Yaga prende Tim junto de outras presas como um coelho e um ouriço falantes. E assim Baba Yaga sai para procurar por temperos para o seu jantar. Preso na cabana então, Tim não tem o que fazer, mas a coruja Ioiô o encontra. O problema é que, se Ioiô sair dali para procurar o Doutor Oculto, a ave pode se perder porque a casa da bruxa nunca fica parada num único lugar. Mas a coruja estava com o segundo item que conseguiram na cabana do duende, uma corrente. E o coelho e o ouriço dizem que essa é a chamada corrente da extensão infinita. Desse jeito, prendendo a corrente e passando aquilo pelas pernas da galinha, a coruja derruba a cabana da bruxa, destruindo tudo. Desse jeito, Tim Hunter foge com o Ioiô, o coelho e o ouriço, enquanto Baba Yaga volta e vê o seu jantar fugindo.
Só que no meio da confusão e da fuga, Rose aparece e diz pra Baba Yaga que Tim tá sob os seus cuidados. E se ela não os deixar em paz, Rose vai contar pro mundo o real nome da bruxa. E assim o seu nome seria conhecido por todos e ela não teria mais influência em outras criaturas, que é o maior medo de qualquer criatura mística. Com isso, não querendo arriscar, Baba Yaga desiste do seu jantar e vai embora. E quando Tim pergunta para Rose se ela estava blefando, como John Constantine fez antes com os outros magos, ela diz que não. Ela realmente sabe o verdadeiro nome de Baba Yaga. Finalmente, voltando para a trilha, Rose, Tim e Yo-Yo continuam, até que são encontrados pela própria rainha de Fairy, a rainha Titânia. Rose se apresenta e apresenta Tim e explica que está ali mostrando ao garoto a extensão dos mundos mágicos. Então Titânia os convida até o seu castelo. E chegando, num piscar de olhos, Titânia diz que além do mundo das fadas, existem vários outros mundos que Tim pode visitar. E para isso, ela lhe dá um presente e lhe joga uma chave. Isso foi um grande erro. Uma das regras é que Tim não poderia aceitar nenhum presente. Mesmo assim, indignada, Rose acompanha Tim abrindo portas com aquela chave, atravessando vários mundos de pura magia. Tim, Yo-Yo e Doutor Oculto, agora mais uma vez, passeiam conhecendo Skartaris, onde dinossauros e guerreiros caminham. Mirra, onde magos malignos conjuram exércitos de mortos. A Gema do Mundo, onde o Arquimago é acorrentado. O Inferno, onde demônios como Etrigan vivem. E passando por um dos mundos mais interessantes. O Sonhar. O mundo do Lorde Moldador. O Sandman. Nesse momento, inclusive, ele próprio surge, que na época ainda era Morpheus. E ele dá as boas-vindas ao pequeno Tim, que claro, já conhece o seu reino. O reino que ele visita todas as noites quando sonha. Assim, depois dessa visita, Tim segue de volta ao mundo das fadas. O problema é que Tim aceitou a chave, um presente de Titânia, e agora, como pagamento, ele deve seguir as regras e ser o seu servo para sempre. Ou ele deveria lhe dar um presente de mesmo valor. Tim não quer ficar ali, e o Doutor Oculto diz que não tem nada que possa fazer. São as regras. Mas Tim tinha algo para dar em troca. O item que pegou na cabana do duende, o ovo. E esse não era um ovo comum. Era chamado de ovo mundano, mas ele contém parte da criação de um mundo. Assim, mesmo contrariada, Titânia aceita o seu presente e permite que Tim Hunter vá embora. Pelo menos por enquanto. Agora, voltando para o mundo real e ao encontro dos outros magos da Brigada dos Encapotados, como se tivesse acabado de acordar de um sonho, Tim se prepara para o último passeio, um passeio até o amanhã. Apesar das preocupações de John Constantine com relação ao garoto andar agora com o mais agressivo deles, Mr. Yo, Tim precisava acompanhá-lo e dessa vez a coruja Yo-Yo não pode ir junto. De qualquer maneira, Tim segura o braço de Mistério e eles começam a caminhar pela linha do tempo para entender como a magia pode afetar o seu futuro e o futuro de todo o universo. Tim é levado a 15 anos num possível futuro, onde uma guerra mística acontece, onde vários manipuladores de magia guerreiam entre si, onde Zatanna era atacada, onde John Constantine estava à beira da morte, e onde o maior causador disso era o próprio Tim Hunter. Essa é uma das possibilidades de futuro caso Tim decida se unir a místicos malignos, por exemplo. E isso o deixa completamente perturbado. Mas dependendo das escolhas de Tim, os futuros podem ser diferentes. Tim pode ser um campeão da luz, ou pode rejeitar a magia, podendo se voltar para a ciência ou para a tecnologia, o que acabaria com o mundo místico ainda mais. Tim e Mistério continuam avançando e observam agora o século 30, onde a ciência é quem domina, mas com a existência da legião de super-heróis, a magia vem ganhando força mais uma vez.
O problema é que isso acaba desencadeando a reunião do poder místico num ser chamado Arquimago, e ele acaba destruindo o próprio mundo e a si próprio. Por outros caminhos, eles observam no século 60 a civilização humana se tornando uma mescla quase incompreensível de magia e tecnologia. E continuando até milhões de anos à frente, onde o Sol já estava em exaustão, eles observam o que a humanidade se tornou. Poucas criaturas sobreviventes com uma pele meio verde transparente, caçando qualquer tipo de alimento, como aranhas do mar por exemplo, para poder sobreviver. Mas, de qualquer forma, nessa existência já não importavam os aspectos como ciência ou magia. Enquanto esse caminho os levava longe demais, nos dias atuais, John Constantine ficava cada vez mais preocupado e desconfiado com relação às atitudes de Mistério. Assim, com a aprovação do Vingador Fantasma, o Doutor Oculto envia a coruja Yoyo, fortalecendo seu vínculo espiritual para que ela procure e ajude Team Hunter. Acontece que Team e Mistério já tinham chegado no fim dos tempos, onde tudo termina. E ali só existia um último refúgio de vida, onde viviam os últimos seres da existência. Um hierofante, que era a mescla das almas místicas que morreram. E ele leva os dois viajantes ao encontro do rei e da rainha do fim de tudo. E eles têm um bobo da corte, que Tim até confunde com John Constantine, porque a semelhança entre eles é imensa. Mas o seu nome não é John, é Jack. Jack dos sonhos. E Jack diz que não sabe nada sobre magia. Isso já não existe há muito tempo, mas a única coisa que ele sabe é que mesmo um pouco dela já é bem perigosa. Assim, Tim e Mistério continuam onde não existe mais nada, no fim do universo. E ali, sozinhos, onde ninguém poderia alcançá-los, Mistério revela sua verdadeira intenção. Como ele disse no começo, ele acha melhor acabar com Team Hunter para evitar o pior, que ele se desvie pro lado maligno ou algo assim. Então Mistério o ataca e tenta matá-lo ali mesmo. Só que nesse instante, a coruja Yoyo aparece e entra na frente do ataque de Mistério. Só que com isso, Yoyo, a ave companheira e guardiã de Team, morre. E quando Mistério se vira para atacar o garoto mais uma vez, ele é interrompido. Agora, pelo próprio Destino. Destino dos Perpétuos surge dizendo que eles não deveriam estar ali. O seu livro indica que eles são de outras eras, e não do fim dos mundos. E então quem surge com ele é a própria morte. Ela chegou para levar o seu irmão Destino e para fechar as portas do universo. Mas Team Hunter e Mistério não deveriam estar ali. Assim, depois de levar o Destino, a morte diz que Tim não morre ali. Ele morre em eras passadas. Então, como castigo para Mistério, que infringiu o caminho natural do tempo, ela o obriga a voltar para sua era, mas andando a pé por toda a linha do tempo. Ou seja, a caminhada seria longa. Mas para Tim, estava tudo bem. Ela o levaria de volta num piscar de olhos. E assim, Tim aparece no tempo atual na frente da Brigada dos Encapotados. Ao voltar, ele explica o que aconteceu e pede para que o Doutor Oculto traga de volta a coruja Yoyo, mas isso não era possível. Então Tim agradece aos três e o Vingador Fantasma diz que a escolha é dele, de seguir o caminho da magia ou não. E Tim diz que não. A magia era muito perigosa. E ele recusa. Assim, Tim se vira para ir embora, mas num segundo ele se arrepende da sua escolha. Só que quando volta, os três já tinham desaparecido, como num passe de mágica. Longe dali então, Constantine lamenta que o garoto não aceitou o caminho da magia. Mas o Vingador Fantasma diz que ele está enganado. Team Hunter aceitou o caminho no começo de tudo, quando ele próprio perguntou se Tim queria acompanhá-lo num passeio. E Tim disse que sim. Team Hunter já estava ligado à magia.
Quando ele volta para casa, depois de tudo isso, pro seu pai não tinha passado nem 5 ou 6 horas que ele tinha saído para passear. Assim, Tim vai até o seu quarto, onde ele diz que não precisa daqueles encapotados. Tudo que ele precisa é acreditar. Então, segurando seu ioiô com toda a sua força de vontade, a coruja simplesmente volta à vida, como num passe de mágica. Porque depois de tudo que ele viu e aprendeu sobre seres místicos, relíquias mágicas, deuses, entidades, vendo toda a grandiosidade fora do seu mundo comum, Tim Hunter agora acredita na magia. E é desse jeito que termina a história. Os Livros da Magia é um clássico de Neil Gaiman que apresenta a Tim Hunter e, consequentemente ao leitor, os aspectos da magia e uma enorme parte do universo místico da DC. O roteiro é ótimo e usa 4 personagens para servir de muleta para apresentar um momento ou aspecto diferente da magia. A narrativa é ótima também, contada nessa forma de passeio, que acaba parecendo um tipo de road trip, só que místico. E a arte de todas as edições é competente, mas dando um maior destaque para as primeiras partes da história. Para entender os Livros da Magia não é necessário ter algum tipo de leitura prévia, até porque a própria HQ é uma grande apresentação de tudo. Mas claro que muitos personagens e muitas referências você só vai entender mesmo com um pouco mais de bagagem do universo da DC. Existe uma polêmica com relação a essa HQ. Porque uma história sobre um garoto de óculos que conhece o mundo mágico e tem uma coruja de estimação parece muito com um certo outro universo de leitura. Muitos podem pensar que Tim Hunter e Harry Potter são muito parecidos. Livros da Magia veio antes, em 1990, e o primeiro livro de Harry Potter foi lançado em 1992. Mas o próprio Neil Gaiman acredita que isso é só uma coincidência, já que, tirando o visual dos personagens, o resto da história não tem nada a ver uma com a outra. Os Livros da Magia foi um grande destaque nos anos 90 e recebeu uma série contínua com 75 edições, desenvolvendo mais Tim Hunter, principalmente com a sua vida relacionada ao mundo das fadas. Mas com o lançamento do Sandman Universe, essa série de 75 edições aparentemente não é mais válida. E a sequência oficial para essa história aqui vem nos quadrinhos do novo universo de Sandman. Só que, para te contar um pouco mais sobre isso, com mais detalhes sobre todo o Sandman Universe, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.